de 1 Samuel. Glória a Deus pela vida de cada uma das amadas irmãs, os irmãos, que nesta manhã está aqui para orar, para adorar o nome do Senhor. 1 Samuel 25, 17. 1 Samuel 25, 17. Diz a palavra do Senhor: considera, pois, agora e vê o que hás de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo e contra a sua casa, e ele é um tal filho de Belial, que não há quem lhe possa falar. Amém? Podeis sentar, meus irmãos. Meus queridos, minhas queridas irmãs, esta palavra é uma palavra muito, a história é conhecida, que é a história de uma família, de um casal chamado Nabal e Abigail. E hoje eu gostaria de pensar com vocês sobre uma palavra que tem vindo ao meu coração, que é o equilíbrio diante de situações complicadas. O equilíbrio diante de situações complicadas. E eu gostaria de focar esta palavra no que diz respeito às mulheres, a vocês que são dirigentes de círculo de oração, esposas de obreiros, donas de casa, mães de família, e que Deus determinou e liberou a vocês um dom especial. A mulher tem este dom especial de Deus para trazer o equilíbrio para a sua família. Só que para você levar o equilíbrio para a sua família, você tem que ser equilibrada. Porque não é o fato de você ser uma mulher que você vai levar esse equilíbrio para a sua casa. Você só vai levar esse equilíbrio para a sua família se você for uma pessoa equilibrada. E para você ser uma pessoa equilibrada, você vai precisar cuidar da sua vida emocional. Se você não cuidar da sua vida emocional, você vai ser uma pessoa bem intencionada e desequilibrada. E o seu desequilíbrio vai levar ao desequilíbrio do seu casamento, vai levar ao desequilíbrio da sua casa, vai levar ao desequilíbrio dos seus filhos. Observe que a história aqui é complicadíssima. A Bíblia chega a dizer que as características de Abigail eram uma mulher sábia, uma mulher simpática, uma mulher prudente, mas ela casou com um homem que o testemunho que é dado aqui é um filho de Belial, mesmo sendo ele da família de Calebe, o homem que tinha uma fé inabalável, o homem que conseguiu manter a sua integridade diante de todo o processo do deserto. Mas ele era filho de Belial, um homem que não prestava atenção, um homem que não ouvia, um homem que não tinha equilíbrio, um homem que não tinha postura. Esse era o problema de Nabal. Mas a mulher tinha o equilíbrio. E a Bíblia Sagrada diz que quando Saul morre, Davi vai até aos pés do Monte Carmelo, aonde havia acontecido o desafio entre os profetas de Baal e o profeta Elias. Lá aos pés do Monte Carmelo estava acontecendo a época de tosquear as ovelhas, de tratar os animais. E esse Nabal, como era um homem muito rico,
como era um homem muito próspero, ele tinha muitos animais. O texto sagrado diz que ele tinha os seus tosquiadores, e o exército de Davi protegeu este rebanho e os pastores desse rebanho dos ataques do inimigo, dos ladrões. Quando Davi manda um representante, que na verdade não foi um, foi 10 jovens, solicitando a Nabal que ele enviasse alimentos para suprir a necessidade do seu exército que estava faminto. A Bíblia Sagrada diz que os mensageiros de Davi foram destratados, foram humilhados, foram provocados, e isso fez Davi tomar uma atitude terrível. Isso fez Davi partir para cima de Nabal com uma força desproporcional, porque a raiva leva você a agir desproporcionalmente. A raiva faz brotar dentro de você um monstro que você talvez não sabia que morava dentro de você. A raiva pode levar você a tomar atitudes surreal, atitudes terríveis. Então o que é que acontece? Nós precisamos entender que diante da raiva você tem que ter o cuidado, porque a raiva pode mobilizar tudo de ruim que você nem sabe que estava guardado dentro de você. E a raiva fez Davi, o ungido de Deus, se comportar como um homem ruim, maligno, perverso, problemático. E ele botou na cabeça dele: eu vou destruir Nabal, eu vou ferir Nabal, eu vou matar Nabal, eu vou destruir a casa de Nabal. É aí aonde entra o equilíbrio da esposa. É aí aonde entra o equilíbrio da casa. Porque se esse equilíbrio não tiver, sabe o que é que vai acontecer? O inimigo destruirá a sua família, porque de um lado está Nabal dizendo não cedo, do outro lado está Davi dizendo eu mato, e quem entra no meio para equilibrar é uma mulher chamada Abigail. De um lado está o diabo dizendo eu destruo a casa dela, do outro lado está seu marido que não tem sabedoria, de um lado está Satanás dizendo agora eu vou destruir tudo, do outro lado está um filho que é maligno. Quem sabe, eu não sei em que meio você está, mas esta manhã Deus está dizendo equilíbrio para não deixar o diabo fazer o que ele quer, equilíbrio para não cooperar com o inimigo. E a gente precisa ter muito cuidado com as informações que temos, com as informações que chegam a nós. A gente não pode desprezar algumas informações, porque se Abigail não tivesse sabedoria, ela tinha desprezado a informação dos funcionários. Os funcionários, a Bíblia diz, uns moços, chegam para ela e dizem: minha senhora, está acontecendo um problema, minha senhora, está acontecendo algo terrível, Davi foi maltratado, o nosso amo, olha que ele chama o patrão, nosso amo foi deselegante com a comitiva que chegou, nosso amo foi mal educado com os emissários do ungido de Deus. A gente precisa fazer alguma coisa, a senhora precisa fazer alguma coisa. Eu estou fazendo a minha parte de vir avisar a senhora, eu estou fazendo a minha parte de vir dizer à senhora. Irmãos, tem que cada um fazer a sua parte. Se os meninos não dissessem a Abigail, Abigail morreria sem saber por que morreu. Mas se Abigail não fizesse a sua parte, ela morreria mesmo sabendo do que estava acontecendo. A Bíblia Sagrada diz que quando Abigail tem aquela informação, Abigail, quando ela é portadora
portadora daquela informação, o texto sagrado nos mostra que ela toma uma atitude. Observe, se Abigail fosse desequilibrada, sabe o que Abigail ia fazer? Ela ia dizer para o marido. Se Abigail fosse desequilibrada, ela ia brigar com Davi. Se Abigail fosse desequilibrada, ela poderia tomar as dores do marido cegamente. Se Abigail fosse desequilibrada, ela poderia, quem sabe, ir brigar com o marido que já estava atribulado. É aí aonde muitas pessoas sem saber está cooperando com o inimigo. Muitas pessoas sem saber está cooperando para a destruição da casa que ele diz que ama. O que as esposas precisam ter cuidado é que se seu marido está endemoniado e você não tem equilíbrio, a primeira pessoa a sofrer vai ser você. Você precisa entender como esposa que se você não tiver equilíbrio e seu marido tiver com a ideia louca e você não demover essa ideia da cabeça dele, a primeira pessoa a ser prejudicada vai ser você. Sabe qual foi a leitura que Abigail fez? Nabal não merece, mas se eu não agir, o primeiro que vai pagar esse preço sou eu, e eu vou ter que entrar em ação para resolver uma coisa de um homem que não merece. Talvez você esteja dizendo: pastor, mas eu não vou fazer porque fulano não merece. O problema aqui não é merecimento. O problema aqui é que você está envolvida na história, querendo ou não. O problema aqui é que se o inimigo cumprir o intento dele, a primeira pessoa que vai sobrar é você. Porque a ideia de Davi é: eu vou atingir todo mundo da casa de Nabal. Sabe o que a ideia de Davi tinha? Davi estava dizendo o seguinte: eu vou matar Nabal, a mulher de Nabal vai sofrer, os filhos de Nabal vai sofrer, os animais de Nabal vai sofrer. Mas dentro da casa de Nabal tinha uma equilibrada que disse: se depender de mim ninguém sofre, se depender de mim ninguém morre, se depender de mim ninguém vai ser destruído, se depender de mim o inimigo não vai fazer o que quer, se depender de mim Satanás vai ser envergonhado nessa história. Isso é equilíbrio, irmãos. Equilíbrio para fazer a leitura correta, equilíbrio para fazer a interpretação correta, equilíbrio para tomar as atitudes corretas, equilíbrio para saber a quem conversar, com quem conversar, o que falar, por que falar. Equilíbrio, porque o equilíbrio é que vai determinar como essa história vai acabar. É o equilíbrio que vai determinar como a sua história vai ser conhecida. É o equilíbrio que vai determinar como você vai entrar para a história. Você vai entrar para a história como uma louca que cooperou com o inimigo, ou você vai entrar para a história como uma guerreira que diz: não, aqui não vai ter tragédia, porque o Deus de Israel é o Deus que dirige as minhas emoções. Olhe que a palavra, e eu tenho certeza que você marcou aí esse versículo, que ele diz assim: considera pois agora o que has de fazer, porque o mal já está determinado. Abigail, a senhora vai ter que decidir o que vai fazer, porque a sentença já está determinada. E isso aqui é interessante: aonde tem equilíbrio, ainda que esteja determinado o mal, ele não vai prosperar. Ainda que esteja assinado a sentença, não vai determinar. O equilíbrio consegue desmanchar até o que está já determinado no coração. Glorificado seja para sempre o nome do Senhor, aleluia. Já estava no coração de Davi: eu mato. Já estava no coração de Davi: eu destruo. Já estava no coração de Davi: eu me vingo. Mas uma mulher equilibrada se levantou na história e diz: não vai não, Senhor, não vai não, não vai não, porque se precisar que alguém se dobre, eu me dobro. Se precisar que alguém se humilhe, eu me humilho. Se precisar lamber, se prostrar aos teus pés. Tem que ter cuidado com esse negócio de lamber, porque um dia desse deu um problema de um pastor que pregou que as mulheres têm que se rastejar, e isso deu problema. Mas você, se precisar descer, eu desço. Sabe o que aqui da Abigail estava dizendo? Quem olhar de longe pode não entender, mas a tragédia não vai acontecer na minha casa, a tragédia não vai acontecer na minha família, a tragédia não vai acontecer no meu casamento. Meu irmão, minha irmã, essa palavra está direcionada para as mulheres, ela é para todo mundo, mas ela está direcionada às mulheres. Deus te deu o equilíbrio para colocar em ordem essas coisas. Você não pode perder o equilíbrio.
Você sabe por que o diabo trabalha muito para você ficar chateada, nervosa? Porque o diabo quer que você perca o equilíbrio. O diabo sabe que você equilibrada é perigosa. O diabo sabe que você equilibrada é um perigo para ele. Agora Satanás também sabe que você desequilibrada é facinho ele fazer o que ele quer. E muitas pessoas, observe, Abigail estava vivendo com um homem que era desequilibrado, mas ela tratou suas emoções. Ela não foi acumulando lixo, ela não foi acumulando ressentimentos. Você sabe por que tem gente perdendo o equilíbrio? Porque ele fica acumulando um bocado de coisa que não presta. Então quando acontece uma coisa dessa, olhe para mim, se ela tivesse guardando sentimentos ruins em relação a ele, ela ia comemorar uma morte. Graças a Deus que apareceu alguém para matar esse miserável. Oh, louvado seja Deus. Davi, venha logo, Davi, mata esse Satanás. Ah, eu vou me ver livre. O problema é que ela não sabia que matando ele, o primeiro que sofre é ela. Existem mulheres que estão com coisas tão guardadas dentro de si, que elas não percebem que a destruição daquilo que ela está comemorando, a primeira a ser prejudicada é ela, a primeira que vai chorar é ela, a primeira que vai ficar desamparada é ela, a primeira que vai ficar com problema é ela. Sabe o que a Abigail estava dizendo? Ô meu irmão, esse homem não merece, mas eu não vou permitir que minha família seja destruída por causa disso. Esse homem não merece, mas a minha alma está em paz. O que tem dentro de mim para manifestar agora não é ódio. O que tem dentro de mim para manifestar agora não é raiva. O que tem dentro de mim para me manifestar é amor, é humildade, é reconhecimento, é fazer a minha parte. Os momentos difíceis não faz você ser o que você já não era, só estava escondido. Não é o momento difícil que faz você ser amargurado, é as amarguras que você guardou, que no momento difícil ela aparece. Não é o momento difícil que faz você ser revoltada, é as revoltas que você guardou, que no momento difícil você tem coragem de botar ela para fora. Por isso que você tem que ter uma faxina na sua alma, para que quando a dificuldade chegar, você não venha colocar para fora aquilo que não equilibra, aquilo que não resolve, aquilo que não traz fruto, aquilo que não traz bênção para a sua casa. Faça alguma coisa, Abigail. Faça alguma coisa, Abigail. E aqui eu quero dizer uma palavra para as irmãs. Se você perceber que seu marido está com as ideias meia doidas, não siga as ideias doidas do seu marido. Tem mulher que está vendo que o marido está errado. Em vez dela equilibrar as coisas, ela coopera. É isso mesmo. Davi está pensando o quê? Vai chegar aqui e pedir comida? Irmã, sua função é importantíssima. Você tem que ter um equilíbrio para saber o que você incentiva e o que você desmotiva, sem precisar ser autoritária. Você tem que ter um equilíbrio para saber o que motiva, o que desmotiva, sem deixar de ser uma mulher submissa e sábia. Às vezes seu marido chega em casa, rapaz, eu vou quebrar a cara de fulano. Quem é? Fulano, rapaz, me disse um desaforo. Tem mulher que diz o quê? Quer ajuda para quebrar a cara? Você quebra a cara, eu quebro a cabeça. Você quebra a cara, eu quebro o joelho. Oh meu irmão. Entendeu? É igual, não tem mulher que o mundo lá fora chama de chave de cadeia. O que é mulher chave de cadeia? É aquela que incentiva o marido a fazer algo que só vai prejudicar ele. Então você passou na rua, um bandido mexeu com você, tomou ousadia com você, aí você chega em casa com sangue quente, porque mexeu comigo o cara ali, aí seu marido sai com sangue quente, pronto, você era marido de um homem que estava tudo certinho, e você simplesmente passou na rua e um gaiato tomou ousadia com você, mas depois que você falou o que não devia, você agora é viúva de um homem que queria ser valentão para um problemático. Então tem hora que você tem que chamar e dizer, meu filho, calma aqui, epa, não é assim não, amor. Vamos pensar, pensa direito.
Não é porque você é submissa que você tem que apoiar todas as loucuras do seu marido. Submissão não é isso, irmãos. Submissão é você reconhecer a autoridade, mas nunca apoiar algo que é errado que ele está fazendo, porque o erro dele, o primeiro a pagar o preço é você. Por exemplo, você é uma esposa de um obreiro, aí às vezes o marido está zangado com uma coisa na igreja, um irmão entristeceu ele, aí o marido chega em casa zangado, se desabafa com você, sabe de uma mulher, eu vou entregar esse negócio de igreja, eu não vou dirigir mais igreja, eu não quero mais ser pastor. Aí tem mulher que não tem sabedoria, é a hora do equilíbrio. A hora do equilíbrio é assim: meu filho, deita aqui, calma, toma um banho, vá dormir, vamos orar sobre isso. Filho, vai conversar com o pastor. Filho, senta com o pastor, fala as tuas dores com o pastor. Filho, não é assim que resolve. Filho, tu está olhando só um lado da história, tu já foi abençoado nessa igreja. Olha, filho, aquela irmã que te chateou, aquela irmã já foi uma bênção para você. Pode ser um momento, toma um mingauzinho, toma aqui um mingauzinho de cachorro, filho, tu está com problema, filho, toma um mingauzinho de cachorro, filho, olha, filho, chora aqui, filho, vamos se acalmar, filho. Mas a mulher que não tem equilíbrio diz o quê? É isso mesmo. Não sabendo que quando ele perder tudo, ela perde tudo. Diga para sua irmãzinha: se você incentivar seu marido em um caminho de destruição, a segunda a ser destruída é você, bebê. Então você tem que acordar para a vida, você tem que saber o que vai falar. Tem muitas mulheres aqui que o marido não fez besteira por causa de você. Foi por causa de você. Foi por causa de você que ele não morreu. Foi por causa de você que ele não se acabou. Foi por causa de você que ele não se rebelou. Foi por causa de você que ele não fez uma besteira. Foi por causa de você que ele não saiu do emprego. Foi por causa de você que ele não vendeu a casa. Foi por causa de você que ele não vendeu o carro. Foi por causa de você que ele não saiu naquele dia para fazer o que disse que ia fazer. Equilíbrio. Equilíbrio para dizer calma. Não age pelo fígado. Age pela emoção. Você pode se arrepender depois. Já pensou Abigail sem equilíbrio? Nabal, Davi mandou, foi. Esse Davi é muito ousado, viu, Nabal? A gente tem que dar um corretivo nele. Prepara, Nabal, um exército. Não tinha como Nabal vencer, irmão. Davi tinha um exército de 600 homens. 600 homens para matar um, não sobra nem a alma. 600 homens para matar uma família, não sobra ninguém, irmão. Davi estava com tanta raiva que naquele dia ele ia se tornar um genocida. Ele ia exterminar uma família por causa do eu. E tinha que ter uma mulher para desmanchar aquilo ali. A chave para desmanchar essa bomba está na sua mão. Deus entregou na sua mão. Equilíbrio para chegar e dizer: pera aí, não, a emoção está dizendo que eu tenho que ir, a emoção está dizendo que eu tenho que quebrar o pau da barraca, mas a razão está dizendo que eu tenho que aconselhar a se acalmar. E aqui tem um detalhe nesse texto. Aqui tem um detalhe nesse texto que talvez você não prestou atenção. Você tem que ser submissa ao seu esposo, mas tem hora que você tem que fazer alguma coisa sem ele saber. E isso é muito sério e muito complicado. Porque aqui, se ela fosse dizer a Nabal: Nabal, eu estou indo conversar com Davi para tentar resolver o problema aí que você criou, seu confusento, seu miserável, seu desgraçado. Ele ia usar a autoridade dele e dizer o quê? Não vai. E se for, não volte para casa. Ela chamou o menino e disse: prepara o jumento, prepara os presentes, prepara a comida. E disse para Nabal: estou indo ali, viu, amor? Fica tranquilo que eu volto. Tem coisas que a gente age com sabedoria sem divulgar. O que você não pode fazer é mentir, é enganar. Você não pode fazer algo escondido do seu esposo, porque ele é autoridade sobre você. Mas se para resolver um problema você precisa tomar uma atitude, tome essa atitude. Tem mulher que casou com um marido atribulado, e aí ela fica: eu estou indo hoje para não sei aonde, para oração, não sei o quê. Meu amor, estou indo ali. Eu conheço mulheres que congregou escondido. Congregou escondido. O marido não queria que ela fosse para a igreja, aí ela saía de manhã para fazer umas compras e passava no ciclo de oração. Passava no ciclo de oração, orava, chorava, pedia oração, dava oferta, cantava, passava no mercado, fazia as compras e chegava em casa. E o marido dizia: tá onde? As compras aí, meu filho, as compras aí, as compras aí.
Mas comprei, ainda comprei um Danone para você. E ali ela está dizendo, já orei por você, desgraçado, já orei, já fiz a campanha, teu nome já está no caderno, desgraçado. Deus vai agir, miserável. Mas não precisa dizer, fui no ciclo de oração agora e Deus disse que vai lhe matar. Pronto, além de não resolver nada, ele vai ficar com raiva da igreja, vai ficar com raiva de você. Irmão, tem que ter equilíbrio, sabedoria. Deus vai te usar para colocar essas coisas em ordem. Deus vai te usar para organizar as coisas. Olhe para mim que eu vou lhe dizer uma coisa. Se Deus está permitindo você passar o que está passando, Ele já lhe deu as armas que você precisa usar nessa guerra. Pastor, mas eu não estou vendo, procura. Pastor, mas eu não sei, acha. Quando Deus usa Paulo para escrever para Timóteo, ele diz assim, ó, desperta o dom de Deus que está em você. Sabe o que Paulo estava dizendo? Acorda o dispositivo que já está aí, meu filho. Você está lembrado quando você foi consagrado, que o presbitério e eu coloquei a mão sobre você? Nesse dia você recebeu o dom para fazer o que hoje a dificuldade está se exigindo, e Deus está dizendo nesta manhã. Você lembra naquele dia que eu usei aquela profeta? Você lembra naquele dia, naquele ciclo de oração que eu pedi alguém para te abraçar? Você lembra naquele dia que eu te falei de madrugada que eu te dei um sonho? Você lembra naquele dia que eu usei alguém para falar para você? Eu lembro, pastor. Foi aquele dia que Deus já te deu o dispositivo. Foi aquele dia que Deus já te deu o dom. Foi aquele dia que Deus já te colocou nas suas mãos o que você ia precisar hoje. Pegue na mão de alguém e diga assim, Deus é organizado. Deus sabia que tu ia enfrentar essa luta, e há 1 ano atrás Ele já te deu a autoridade. É que você esqueceu. Diga para ele, é que você esqueceu. Deus esqueceu. Deus não se esqueceu. Quem esqueceu foi você. Você esqueceu que Deus falou, mas Ele falou. Você esqueceu de que Deus deu, mas Deus já deu. Você esqueceu que Deus já liberou, mas Deus já liberou. E assim diz o Senhor, levanta, Abigail, e usa o equilíbrio. O diabo está querendo destruir tua casa, e se ele destruir tua casa, a primeira a ser destruída é você. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor esta manhã. Você pode adorar o nome do Senhor esta manhã. Você pode bendizer o nome do Senhor esta manhã. Assim diz o Senhor. Faça alguma coisa, porque já está decretado mal ao seu respeito. Se levante, vá lá. Diga comigo assim, ninguém desarma uma bomba sendo afoito. Diga, ninguém resolve problema sendo orgulhoso. Ninguém. Abigail pega os presentes, vai até Davi, e o texto diz, e ela se apressou, desceu e se prostrou. E sabe o que ela disse para Davi? Minha seja a afronta. Vim aqui pedir desculpa ao Senhor, porque eu não vi quando o Senhor mandou os meninos. Eu não vi. Mas aqui está o que o Senhor precisa para alimentar o seu exército. Pode pegar, aqui tem figo, aqui tem comida, aqui tem fruta, está aqui. Pode entregar, moço. Depois ela olha para Davi e diz assim, meu senhor, meu marido é filho de Belial. Não adianta dar conselho para aquele homem que ele não ouve ninguém. Eu não vim aqui porque ele merece. Eu vim aqui para não deixar o Senhor fazer uma loucura. Não suje suas mãos por causa do meu marido. Deus vai cumprir as promessas que lhe falou. E essa nação vai ser governada pelo Senhor. E se o Senhor for agora para onde o Senhor está querendo ir, o Senhor vai ter êxito, porque ele é valentão, mas ele não é essa coisa toda, e o Senhor está com 400 homens, agora o Senhor vai manchar suas mãos. Volte. Quem briga pelo Senhor é Deus. O Senhor foi chamado para guerrear as guerras do Senhor. As suas guerras, quem guerreia é Ele. Volte, se humilhe.
E o texto diz que ela faz o quê? Convence ele. E ele olhou para ela e diz assim: bendito o Senhor que te botou no meu caminho hoje. Abigail, se não fosse você eu ia fazer uma besteira hoje. Se não fosse você eu ia entrar para a história como um assassino. Se não fosse você eu ia fazer a maior loucura da minha vida. Muito obrigado por ter vindo no meu caminho. Muito obrigado por ter não desistido do propósito que Deus colocou no teu coração. Aí ela olha para ele e diz assim: quando Deus cumprir a promessa na sua vida, lembre que hoje eu te ajudei a não fazer uma besteira. Ele olhou e disse: fechado. Ela entra, sobe no jumento e volta para casa. Quando ela vai chegando em casa, ela encontra quem? Nabal. Nabal pergunta: e aí? Aí agora ela diz: livrei você da morte. Davi estava vindo aí com um exército de 400 homens para lhe matar, por causa da sua loucura. O que ele queria era só comida para dar aos homens. Você é louco? Como é que você faz uma coisa dessa? O homem estava vindo com uma fúria terrível. Aí eu disse para ele que ele não deveria fazer isso com você. Aí o texto diz: e ele estremeceu. Ali é como se ele tivesse dado um ataque cardíaco. E o texto diz assim: e 10 dias depois, Deus matou Nabal. Deus feriu Nabal. Escute isso aqui. Deus vai agir na vida daqueles que estão agindo por loucura, mas use o equilíbrio para não cooperar com a loucura daqueles que enlouqueceram. Deus vai agir na vida daqueles que te ferem, mas use o equilíbrio para não cooperar com a ferida que alguém fez em você e tornar ela um dispositivo para trazer problema para a sua família. O equilíbrio é que faz a diferença. Você quer conhecer um homem? É na hora da prova, é na hora da dor. A Bíblia diz que quando Jó perdeu tudo, ele tinha equilíbrio para dizer: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Olhe para sua irmãzinha e diga: o diabo está trabalhando para mexer no seu equilíbrio. Diga: porque ele sabe que o segredo do sucesso da sua casa não está na mão do seu marido, está na sua mão, Abigail. Está na sua mão. Seu marido é limitado, seu marido às vezes não ouve conselho, seu marido às vezes tem um temperamento forte, seu marido às vezes tem um temperamento agressivo, seu marido às vezes tem um temperamento cabeça dura, seu marido às vezes não ouve ninguém, nem o pastor, nem Deus, mas você ouve, e Deus está dizendo: você é o equilíbrio da casa, você é o equilíbrio da casa, você é o equilíbrio da casa. É por isso que o diabo está querendo te enlouquecer, é por isso que o diabo está querendo te deprimir, é por isso que o diabo está querendo tirar você da presença, mas essa manhã Deus te trouxe aqui: eu vou te fortalecer para você manter o equilíbrio. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Aleluias, 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 aleluias. Bendito, adorado, glorificado, exaltado, magnificado. A presença de Deus está aqui neste lugar. Adorado, glorificado, bendito, exaltado é o nome daquele que vive e reina para sempre. Santo, santo é o nome do Senhor. Toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor. Digno de glória, de honra é o Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua presença nesta manhã. Obrigado por estar falando conosco nesta manhã. Santo, 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 santo é o teu nome. Nós reconhecemos a tua presença, nós nos prostramos diante da tua presença, glorificamos a tua presença, Senhor. Não haja por causa do merecimento, haja por causa do propósito. Seu marido pode não merecer,
Seus filhos podem não merecer. Essa pessoa que está te provocando pode não merecer. Mas o propósito vale a pena você manter o equilíbrio. Mantenha esse equilíbrio. Porque se você não manter o equilíbrio, você bota tudo a perder. Aí você se troca com quem não é para se trocar. Aí você vai falar o que não é para falar. Aí você vai se meter, você vai se rebaixar. Diga para sua irmãzinha assim: se é para descer, desça da forma certa. Diga: descer como humilhação é vitória. Se rebaixar ao nível do inimigo é loucura. Tem gente que não se humilha, mas se rebaixa. Por que Abigail entra para a história? É porque ela tinha o marido dos sonhos? Não. Não precisa ter o marido dos sonhos. Você precisa não deixar Satanás matar seus sonhos. Não precisa ter o marido dos sonhos, não precisa ter os filhos dos sonhos, não precisa ter a casa dos sonhos, não precisa ter a vida dos sonhos. 10 dias depois, Abigail era viúva e Davi lembrou do pedido dela: lembra-te de mim quando o Senhor for abençoado. Aí ele pegou um moço e mandou lá perguntar: Abigail, Davi está querendo saber se o senhor aceita casar com ele. Ela olhou e disse: a roupa já está pronta. O vestido da cerimônia já está pronto. Vou dizer uma coisa aqui para os irmãos. Cuidado, muito cuidado, na hora de fechar o coração para quem Deus abriu o céu. O que Davi queria era comida. Nabal não deu. Perdeu a mulher, a vida e tudo que tinha. Nunca deixe o diabo endurecer seu coração para quem Deus abriu os céus na direção da pessoa. Nunca deixe. Diga comigo assim: se Nabal tivesse dado o lanche, estava vivo, com a mulherzinha dele e com as coisinhas dele. Mas tem gente que endurece o coração para quem não é para endurecer. E tem gente que abre o coração para quem não é para abrir. A palavra que Deus está ministrando como cura ao seu coração é essa: equilíbrio, para não colocar tudo a perder. Se coloque de pé. Feche os seus olhos e faça essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, não é fácil não agir em alguns momentos. Em alguns momentos, o eu fala mais alto. As emoções querem dirigir as minhas decisões. Mas nesta manhã, eu te peço, me dá equilíbrio. Equilíbrio para agir. Eu jamais vou cooperar com o que o inimigo quer fazer na minha vida, na minha família. Senhor, me dá equilíbrio para saber falar, para saber agir, ainda que Nabal não mereça. Eu não vou agir pelo merecimento, eu vou agir pelo propósito. E o meu propósito é glorificar o teu nome e envergonhar Satanás. Se para envergonhar Satanás eu tenho que me prostrar, eu me prostrarei. Se para envergonhar Satanás
eu tenho que me humilhar, eu me humilharei. Diga-se, para salvar minha casa, eu tenho que abrir mão daquilo que eu acho que é certo, eu abrirei mão. Mas Satanás não vai me ter como aliada, porque eu sou um aliado do céu. Eu coopero com o reino, eu não coopero com o plano de Satanás. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo minhas lágrimas vem molhar como sinal neste lugar. Pegue na mãozinha do seu irmãozinho e diga: ainda que chorar, te servirei, porque comigo estará. Sofrer. Tem alguém querendo mexer no seu equilíbrio. Tem uma situação querendo mexer na tua estrutura. Perdoa-me, cuidado. Às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vem molhar como sinal que tu estás neste lugar. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Deixa Deus tocar na tua alma. Eterno dependente. Deixa Deus